Olá, boa noite. Sou o Alessandro, pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana Atos. E eu queria dar as boas-vindas a você nessa noite, mais uma vez, no nosso culto online, ainda em casa, mas sempre contando com a graça, com a presença de Deus e usufruindo da boa companhia que Ele tem nos dado dos nossos familiares e dos nossos amigos. Espero que você esteja bem, espero que você esteja sendo orientado por Deus nesses dias e esteja ouvindo bem a voz do seu pastor. Eu sei que os tempos ainda são difíceis, mas nós temos um Deus que não nos deixa, um Deus que trabalha por nós, e hoje chegou a hora de nós, mais uma vez, prestarmos culto a Ele em comunidade, prestarmos culto a Ele juntos. Ainda que você esteja aí do outro lado e eu aqui, mas é como eu já falei, o Espírito do Senhor nos une, nos faz igreja, e graças a Deus por isso. Eu lembrei de Davi essa semana, quando ele diz no Salmo 23, que Deus é o seu pastor e de nada ele teria falta, né? Independente de onde ele estivesse, ainda que ao seu redor lhe faltasse recursos, Deus, sendo teu pastor, o supriria de todas as coisas. Mas o mais interessante é que ele diz que ele conduz ele em águas tranquilas. Meu desejo é que nesses dias, o seu pastor, o meu pastor, ele esteja nos conduzindo a essas águas tranquilas. Davi usa essa expressão porque a ovelha ela tinha uma característica muito interessante, ela tem uma característica interessante que talvez assemelhe a mim e a você quando nós somos tratados como ovelhas pelo Senhor Jesus, porque são animais extremamente vulneráveis, onde eles apresentam medo das coisas. Por isso a importância de ter alguém os guiando, por isso a importância de ter alguém que sirva como referência para a vida delas. E eu e você precisamos de uma referência. Eu queria lembrar para você nesses dias que você tem uma referência que se chama Jesus Cristo. Ele é a minha e a sua referência. Que você então, mais uma vez, nessa hora, entre na presença dele para adorá-lo e exaltá-lo, sabendo que ele é a tua referência, ele é aquele que te chama pelo nome. E ele diz para você que você conhece a voz dele, por isso você o segue. Se você for olhar um pouco a história, lá na Palestina, quando os pastores levavam as ovelhas para beber água, Davi menciona sobre águas tranquilas, porque as águas que eram agitadas assustavam as ovelhas. Muitas vezes o pastor precisava pegar a água com a sua própria mão ou com uma vasilha e levar até elas para que elas bebessem, porque elas tinham medo da agitação das águas. Por isso que ele menciona, o meu pastor, ele me leva para as águas tranquilas, porque ali elas conseguiam se alimentar, beber, sem que houvesse medo, sem que houvesse nada que trouxesse pavor a elas. Esse é o nosso Deus, é o Deus que acalma as tempestades e diz para mim e para você, eu estou aqui, ouça a minha voz e me segue. Que nessa noite você possa trazer a esperança a essas palavras, as palavras de um bom pastor, de alguém que te conduz. E o mais importante de tudo, eu oro nessa noite pela minha vida e pela sua vida, para que Deus nos dê a condição de discernirmos cada vez mais a sua voz, para que sejamos conduzidos até os pastos verdejantes e ali teremos comunhão com Ele. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer muito a tua presença aí do outro lado. Não se prenda a qualquer outra coisa, mas crie um ambiente agora onde você está de culto ao Senhor. Chame os teus filhos, chame o teu esposo, a tua esposa, quem está aí com você, para nesse momento se desconectar de tudo e se conectar a nós aqui. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, Ele tem uma palavra que vai te orientar e vai fazer com que você dê respostas certas a esse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo hoje. Amém? Eu gostaria que você que está aí do outro lado fechasse os teus olhos junto comigo, nós vamos orar. Para começarmos a adorar a Deus, nós vamos cantar louvores a Ele, depois nós vamos ouvir a mensagem, e eu tenho certeza que você será cheio de Deus nessa noite. Amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer a Ele. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa noite. Obrigado porque em meio a todo esse momento que estamos vivendo, o Senhor é aquele que abre o mar, o Senhor é aquele que não deixa a sua igreja ficar parada, porque o Senhor nos conduz, o Senhor vai à frente, o Senhor vai abrindo os caminhos, o Senhor vai nos conduzindo, porque nós como tua igreja
queremos continuar ouvindo a Tua voz. Queremos continuar, Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem a dizer. Por favor, Senhor, não nos deixe nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos permanecer firmes em Ti, para que, como igreja, possamos dar as respostas que os nossos amigos, que o nosso próprio coração precisa e tem precisado nesses dias. Por favor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós Te amamos e declaramos que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. A nossa confiança está em Ti, em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, quero cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano, cante ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Ele é nosso Rei da Glória, Ele é nossa esperança, Ele é nossa paz. O nome dele é precioso, o nome dele é Jesus. Cante. Esse Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? Que me abraça com amor e com palavras
Olá pessoal, boa noite, obrigado por você estar na live da Igreja Presbiteriana Atos. Eu queria que você, enquanto a gente estiver conversando um pouquinho hoje sobre Páscoa, você pudesse, na verdade, fazer seus comentários e algumas perguntas sobre o que nós estamos falando. E pós-live a gente pode responder para você se essas perguntas forem concernentes ao Evangelho e ao cristianismo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago capítulo 5, do verso 16 ao verso 20, porque nós vamos estar falando um pouco sobre recuperação espiritual. A Páscoa é uma das coisas mais fantásticas, porque se você olhar no Antigo Oriente, ou no Antigo Testamento, você vai ver que vai passar o anjo da morte, e há uma orientação divina de que as pessoas devem ficar nas suas casas e ungir os umbrais das suas portas, para quando o anjo da morte passar, elas não sejam mortas, nem ela, nem seus filhos. A ideia é que a única esperança de um povo e de uma nação está afiada no sangue daquele de que de fato pode salvá-lo da morte. Tiago 5, do 16 ao 20, vai falar sobre a recuperação da nossa espiritualidade. Como é que a gente recupera isso? A gente está em Páscoa e há dois caminhos que Tiago vai falar sobre como a gente recupera a nossa vida com Deus. Primeiro, ele vai falar sobre a confissão espiritual e segundo, ele vai falar sobre a recuperação espiritual. Por que eu quero falar sobre isso? Porque esses dias, algum tempo atrás, eu estava vendo nas redes sociais ou nos jornais, que eu acho, se eu não me engano, foi na China, que diz que, por causa do coronavírus, começaram a acontecer mais e mais divórcios, porque todo mundo estava em casa, e aí todo mundo, não sei o que houve, o pessoal começou a brigar, e aí, então, começou a existir um número grande de divórcios. Então, eu quero falar sobre esse tempo que a gente vive junto, não só em família, mas o que significa viver em comunidade e como a gente restaura a nossa vida com Deus a partir de princípios tão importantes que Tiago vai dizer para nós. Então, Tiago 5, do 16 ao verso 20, vai dizer o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, verso 16, tá? Para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Eu queria orar com você. Pai bondoso, muito obrigado por essa noite, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Por favor, que a Tua palavra possa cuidar do nosso coração,
nesta noite e nos levar de fato à verdade. Nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém. Bem, acompanhe comigo no verso 16. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: confesse seus pecados e ore um pelos outros para que você possa ser curado. Isto é, Tiago está falando de confissão espiritual. Isto é, ele está dizendo, confesse seus pecados uns aos outros. Então, confissão é orar uns pelos outros e confessar uns aos outros para serem curados. Isso o Tiago vai chamar de confissão. Aí vem o verso 20, 19 e 20, que Tiago vai falar sobre recuperação espiritual. Como que nós podemos ser úteis na recuperação espiritual de uma pessoa? Porque Páscoa significa isso, confissão e recuperação espiritual. Verso 19 diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Bem, a gente precisa saber lidar com muita sabedoria com essas duas ferramentas. A gente está no meio de uma pandemia e a gente está enfrentando alguns problemas, inclusive familiares, mas essa pandemia também trouxe alguns impedimentos físicos de nós nos conectarmos com outras pessoas e restaurarmos a nossa comunhão com essas pessoas. Tiago está dizendo que nenhum cristão sobrevive sem confissão de pecados. Nenhum. É isso que o Tiago está dizendo. Isto é, Tiago está dizendo que em uma confissão, quando você quer confessar ou quando você confessa seus pecados, é quando você vai a alguém e diz assim, cara, eu pequei contra você, eu errei com você e eu me arrependo disso. E aí você chega para essa pessoa, diz tudo o que você fez e diz a ele, por favor, eu pequei contra você, estou preso ao meu pecado, eu peço que você me ajude nisso. Isto é confissão. Confissão significa, eu preciso da sua ajuda. Eu vou até alguém e digo assim, eu pequei, eu errei e preciso da sua ajuda. Agora, na recuperação espiritual é diferente. Na recuperação espiritual, você vai até alguém e diz assim, cara, você está esfriando espiritualmente, você tomou um caminho errado, você está caminhando cada vez mais para longe de Deus. Eu vim aqui porque eu sei que você está precisando de ajuda. Então, isso é recuperação. Você vai até uma pessoa e diz a ela, olha, você está preso, você está se desviando, você precisa de ajuda, então eu vim até você para ajudar você. O verso 16 vai dizer o seguinte, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E o que isso significa? Tiago está dizendo o seguinte, confesse seus pecados uns aos outros. A palavra confessar significa ir até alguém e concordar com ele, dizer o seguinte, cara, eu errei e eu pequei contra você. Quando Tiago diz que você deve confessar seus pecados, você deve ir exatamente a essa pessoa e dizer que você estava errado, que você pecou contra ela, que você machucou essa pessoa e que ela estava certa. Então você diz para essa pessoa, olha, ore por mim, me perdoe. Tiago vai dizer que isso significa confessar. Talvez é isso que vocês tenham que fazer com o seu filho, com sua esposa, com seu marido, neste exato momento. Então, confessar seus pecados não é ir por Face ou por Instagram e dizer, gente, olha, como eu sou falho, como eu tenho problemas, como eu sou grosseiro, como eu sou orgulhoso. Confessar pecados significa que você tem que ir até alguém, até a uma pessoa, e você dizer para ela que você estava errado, que você pecou contra ela. Eu não sei se você já ouviu falar em Moody. Moody viveu do ano de 1837 até 1899.
E Moody estava no auge do seu ministério pastoral. Ele era uma celebridade na época. Ele estava sendo chamado por muita gente para falar, para dar palestras em todo lugar. Certo dia ele estava dando uma palestra numa das universidades e havia muitos estudantes de teologia, muitos seminaristas, e um dos seminaristas foi fazer uma pergunta ao Moody. E você sabe, quando um seminarista faz pergunta, você só pode esperar daí duas coisas: uma pergunta, uma pegadinha, ou ele vai fazer uma pergunta insinuando que sabe mais que você. É sempre assim. Quando um seminarista vai fazer alguma coisa, ele já tem como princípio de vida achar que sabe mais que você. Então, um jovem chega, esse cara, pede um momento para fazer a pergunta e faz uma das perguntas mais bizonhas, mais estranhas, que todo auditório, quando ouve a pergunta desse cara, desse rapaz, fica assim: não é possível que ele fez uma pergunta desse tipo. O que Moody faz? O Moody está no auge do seu ministério, o Moody pega de sola ele vai muito firme contra esse seminarista. E o auditório todo, então, concorda com o Moody, do jeito que ele está lidando com esse rapaz, porque, de fato, esse rapaz foi muito desrespeitoso. Entretanto, esse rapaz que fez essa pergunta, com chegar de sola do Moody, se sentiu extremamente humilhado. E daquele ponto em diante da palestra, se você olhasse para o rapaz, ele estava em lágrimas e extremamente conflitado com aquilo que tinha acontecido. No final da palestra, quando tudo está terminando e está prestes a acabar e todo mundo indo embora, de repente Moody se levanta de novo, pede para falar, ele abaixa a sua cabeça, sem olhar para o público, sem olhar para as pessoas, e de cabeça baixa, ele diz assim: amigos, tenho que confessar diante de todos vocês que no início da minha reunião dei uma resposta muito tola ao meu irmão aqui. Peço a Deus que me perdoe e peço que Ele me perdoe. Quando ele termina de falar assim, ele levanta a cabeça de novo e olha diretamente para o rapaz na qual ele foi de sola e trouxe dor e lágrima a esse rapaz. Ele olhou então e disse o seguinte: meu caro rapaz, eu não deveria ter respondido da maneira que respondi. O rapaz, quando ouve Moody falando isso, fica extremamente surpreso. E o auditório todo começa a perceber que o semblante do rapaz já muda completamente. Tamanha é a alegria que ele tem quando ele percebe que Moody está pedindo perdão para ele. E antes do que qualquer pessoa no auditório pudesse imaginar, Moody sai em direção ao rapaz e o rapaz em direção ao Moody, e eles se abraçam, se alegram e confessam seus pecados diante de um e de outro. A gente precisa observar algumas coisas nessa atitude do Moody. Ele não disse para o rapaz assim: cara, eu falei assim com você porque você falou assim comigo. Não é isso que Moody faz. Moody simplesmente abaixa a sua cabeça e confessa o seu pecado. Em segundo lugar, e isso é muito importante para a gente, é que se ele tivesse pecado contra aquele jovem e nenhuma outra pessoa tivesse ouvido aquilo, ele deveria ter confessado tão somente a esse jovem e ponto final. Mas ele pecou contra aquele jovem na frente de todos. Então, como regra geral da confissão, se você pecou apenas para Deus, você deve se confessar apenas diante de Deus. Isso na teologia a gente chama de confissão secreta. Então, por exemplo, se você pecou contra a sua esposa secretamente, peça perdão secretamente.
Mas se você pecou contra ela diante dos seus filhos, peça perdão diante dos seus filhos. Então, entenda o que isso significa. Então, se você pecou contra uma pessoa só, você deve se confessar diante de uma pessoa só. Isto a gente chama de confissão privada. Agora, mas se você pecou contra uma comunidade inteira, com um monte de gente vendo, na frente de muita gente, você deve fazer o que nós chamamos de confissão pública. Isto é, você tem alguns tipos de confissão: a secreta, a privada e a pública. A confissão, gente, ela deve ser tão difundida e tão notória quanto ao pecado. Se você pecou contra uma pessoa, vá até ela. Se você pecou contra Deus, vá até Deus. Então, somente contra Deus. Mas se você pecou contra uma comunidade, vá em direção a ela. Agora, entenda uma coisa. Por exemplo, você chegar diante de uma pessoa e dizer assim: pô, fulano, eu quero falar com você, porque eu quero confessar que eu tenho muita inveja de você, e eu tenho inveja da tua família, eu tenho inveja do seu cabelo, eu tenho inveja do seu carro, sei lá, eu tenho inveja de qualquer coisa. Obviamente que isso é uma das coisas mais inapropriadas que você deve fazer, simplesmente porque você, no seu coração, teve inveja de uma pessoa. Não faz sentido você ir a alguma pessoa só porque você tem inveja dela. Isto faz parte de uma confissão secreta. Você deve ir diante de Deus. Agora, se por causa da inveja que você teve contra essa pessoa, contra alguém, por causa dessa inveja você a caluniou, você falou coisas para outras pessoas, você tornou público, você postou no Face, fez tantas outras coisas, você aí deve confessar e procurar essa pessoa. Porque se não for por esse motivo, você não deve procurar uma pessoa simplesmente porque você sente ciúme dela. Você deve simplesmente procurar a Deus porque você pecou contra Deus. É importante que você entenda isso. Então, a ideia por trás da confissão é orar para que o seu relacionamento seja curado. É muito importante que você entenda isso. Então, se você não tem a ideia, se uma pessoa não tem ideia de que você ficou com ciúme delas, então, cara, você não tem que ir a ninguém. Você não tem que procurar essa pessoa. Então, você pecou contra Deus. Então, vá a Deus e fale dos seus pecados. Mas vamos andar um pouquinho mais para que a gente possa entender um pouquinho mais. A Bíblia diz que se há uma pessoa que acredita que você pecou contra ela, então presta atenção nisso. Mesmo que você ache que não, mesmo que você diga assim: meu Deus, eu não fiz nada contra essa pessoa, você precisa ir até essa pessoa e ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Por quê? Porque você percebe que essa pessoa, de alguma maneira, de algum tempo depois, começou a ficar indiferente a você. E você não consegue encontrar um momento só que você tenha feito algo contra ela. Então, muitas vezes, e isso é importante que você entenda, que muitas vezes depois de você ouvir uma pessoa que de repente começou a mudar contra você, você chega à conclusão e diga o seguinte: cara, eu não tinha ideia que eu tinha feito isso com você. Eu não tinha essa percepção. É isso que diz Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz que se você descobre que tem alguém descontente com você, se você começou a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo com alguém que você tinha um relacionamento próximo, você deve ir até essa pessoa e perguntar: será que eu fiz algo de errado contra você? O que está acontecendo que o nosso relacionamento mudou? Então, talvez o melhor exemplo de confissão de pecados seja do filho pródigo, em Lucas capítulo 15.
Percebam só o que acontece na confissão de pecados do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Ele está comendo bolota de porcos, eu não sei se vocês lembram deste episódio, e chega um momento, quando ele está comendo bolotas de porco, ele cai em si e diz assim, cara, eu estou errado. Então, dentro do chiqueiro mesmo, ele faz uma confissão que é incrível, uma confissão das mais belas possíveis. Então, o que ele diz assim? Ele cai em si e diz assim, eu irei até meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me um dos seus empregados. Perceba o que esse cara fez. Preste atenção no que esse cara fez. Primeiro, ele percebe que tinha pecado contra Deus. E depois, contra o seu pai. Ele tem duas percepções. Ele pecou contra Deus e ele também pecou contra o seu pai. Então, ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é muito importante, gente, para uma coisa. Quando você confessa a alguém que estava errado, quando você confessa a alguém que você pecou, você não pode exigir dela que ela tenha o mesmo relacionamento contigo depois que você pecou com ela. Isso aqui é muito importante para a sua saúde mental, tanto familiar como da igreja. Então, você precisa perceber uma coisa. Quando você peca com alguém, contra alguém, provavelmente você tornou essa confiança que ela tinha por você extremamente sensível. E talvez essa pessoa não confie mais em você de novo. E você não pode exigir que ela confie em você de novo. Então você jamais pode dizer, quando você vai confessar seus pecados a alguém, a seu marido, a sua esposa, um irmão da igreja, um amigo, um chefe, seja lá quem for, você jamais pode dizer assim, poxa, cara, eu confessei meu pecado e agora a gente precisa sair para tomar um café. Isso não pode acontecer. Entenda. Olha o que o filho pródigo faz. O filho pródigo disse ao pai, pai, eu estou voltando. Eu voltei para casa. Eu desejo me relacionar contigo de novo. Mas eu não estou exigindo de você que eu volte a ser o seu filho. Então me faça como um dos seus empregados. Percebe? Você não pode exigir o retorno de um relacionamento como antes. E isso é muito importante para a gente resgatar nossa espiritualidade. Então, muitas pessoas confessam seus pecados e usam essa confissão para manipular as pessoas. Então, confesse o seu pecado, peça perdão, mas você precisa entender que se essa pessoa vai continuar sendo seu amigo de novo, é uma outra coisa. Você precisa compreender, é com essa pessoa que tem que tomar a decisão. Então você vai a ela, confessa o seu pecado, eu sei que eu traí a minha confiança com você, agora se você vai permitir que a nossa amizade continue, é contigo. Então, o filho pródigo diz, faça de mim um dos seus empregados. Isto é, eu ainda quero servi-lo, pai. Eu ainda quero estar perto de você. E eu quero ter a oportunidade de desfazer toda a besteira que eu fiz. Eu peguei o meu dinheiro, gastei todo o dinheiro, desperdicei todo o meu dinheiro, e de agora em diante, eu ainda devo a você. Ainda que eu não seja mais o teu filho, ainda que eu seja o seu empregado. Então, é importante que eu diga uma coisa para que você não confunda. Obviamente que uma pessoa que perdoa tem uma responsabilidade muito enorme, mas eu não vou falar sobre isso neste sermão. Quem sabe da próxima vez. Por último, dentro da confissão do filho pródigo, quando você confessa, você deve dizer às pessoas que você, a partir daquele momento, vai tomar
todas as medidas para que isso não aconteça de novo. A partir daquele momento você deve dizer, olha, essas são as medidas que eu estou tomando para que aquilo que eu fiz com você nunca mais aconteça. Então, isso é confissão. É isso que Tiago diz. É isso que nos leva, de fato, a entender o que é o cristianismo. O cristianismo é extremamente radical. Ele é, por isso que muita gente mete pau no cristianismo, porque o cristianismo é único, não há uma outra verdade, ele é a única verdade. Então, Tiago diz que se você fizer isso, você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai ser recuperado espiritualmente. Seus relacionamentos serão curados, seu coração será curado. Agora, algumas pessoas, eu sei que talvez estejam me assistindo do outro lado, por meio das conexões, nunca vão superar os seus pecados. Eu tenho a plena consciência disso. Algumas pessoas que estão me vendo agora e me ouvindo, vão continuamente pecar, continuamente, até que essa pessoa passe pela experiência que a gente chama na culinária de agridoce, azeda e doce. Até que essa pessoa passe pela experiência agridoce de confessar a um irmão ou irmã que ora por você. Então, quando você fizer isso honestamente, então finalmente chegou o dia de você ser curado do seu pecado. Enquanto você não fizer isso honestamente, você continuará pecando. Talvez você esteja dizendo, peraí, Cláudio, isso significa que não podemos simplesmente procurar alguns amigos espirituais que nós temos e confessar os nossos pecados a eles, sem ter que ir lá falar com essas pessoas? Só podemos confessar os nossos pecados às pessoas nas quais nós cometemos pecado? Eu acho que a resposta dessa pergunta é não. Em Hebreus capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: exortem-se diariamente uns aos outros, para que não sejais endurecidos pela falsidade do pecado. O que isso significa? Isso significa que você deve ter um relacionamento com alguns irmãos ou com algumas irmãs da comunidade tão íntimo, que eles sabem ou entendem ou conhecem você tanto que ele conhece as áreas particulares da sua vida que você normalmente cai em pecado. Então, eles devem saber sobre os seus pecados. Agora, uma coisa interessante sobre o que o Tiago diz é que alguém tem que saber, esse irmão ou essa irmã tem que saber diariamente que você é uma pessoa que fica rude o tempo todo, que é enganoso na maioria das vezes, que é impaciente na maioria das vezes, que se sente desanimado na maioria das vezes. E essas pessoas nas quais você tem intimidade não podem saber dos seus pecados de semana a semana ou de mês a mês. Tiago diz que isso precisa ser feito diariamente. Tiago não diz, exortem-se. Perdão, Hebreus não diz, exortem-se semanalmente ou mensalmente. Hebreus diz, exortem-se diariamente. Exortem-se diariamente. Isso significa que se você tem algum irmão ou alguma irmã a quem você revela os seus pecados e sabe sobre seus padrões de pecado e que esteja orando por você,
você deve procurar essa pessoa e confessar seus pecados para que você seja curado e exortado. Isso significa que você jamais deve confessar um pecado a um outro irmão ou uma outra irmã, a menos que você tenha um único objetivo de ser curado. Tiago diz, não procure nenhuma pessoa para falar dos teus pecados, a menos que você deseje ser curado. Então, Tiago vai alertar, e a Bíblia nos alerta, que quando você vai procurar alguém para falar dos teus pecados, não é para chegar para ele ou para ela e dizer, pô, cara, vê como é que eu sou complicado, né? Veja como que eu sou sensual, né, cara? Eu tenho uma atração por mulheres, ou eu tenho uma atração por homens, alguma parada desse jeito. Olha só como é que meu temperamento é ruim, olha como que eu sou uma pessoa bagunçada, veja como, cara, eu sou muito mundano, eu sou muito mundana. Ou você vai chegar para a pessoa e dizer assim, cara, eu sou assim porque eu sofri muito mais do que vocês sofreram na vida. Você precisa entender que existem 2 tipos de razões para você confessar os seus pecados. Isto é, além de você querer oração, você precisa querer ser curado, liberto de uma vez por todas. Você nunca deve confessar seus pecados, a menos que você tenha um único objetivo na sua vida, ser curado. É dizer, a partir de hoje, eu estou livre dos meus pecados. Por último, com relação à confissão de pecados, Tiago diz que se seu irmão se desviar da verdade, e então você o trouxer de volta, saiba que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Como é que a gente faz isso? Você precisa olhar para as pessoas que se afastaram da verdade. Eu nunca vivi um tempo, e para mim isso é tão chocante no meu coração, como pastor, é perceber como a igreja brasileira se afastou da verdade. Isso significa que se você ouvir alguém dizendo algo herético em seu estudo da Bíblia, por exemplo, você ouvir alguém dentro da comunidade, da sua própria família, dizer o seguinte, eu acho que Jesus não é igual a Deus. Obviamente que quando você ouve isso, você sabe que isso não é verdade, porque ele é igual ao Pai. Então, entenda uma coisa, desviar-se do caminho significa que o erro dessa pessoa vai afetar a sua caminhada com Deus. Ela acreditar que Jesus não é igual a Deus vai fazer com que ela tome um rumo extremamente equivocado da vida dela. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 1, quando você vê que alguém está preso à sua transgressão, quando você percebe que existe alguém preso a um padrão de indiferença espiritual, e Paulo vai dizer que isso não significa que essa pessoa já deixou a igreja, que ela já mudou para outra igreja. Paulo não está falando sobre isso. Essa pessoa pode já ter abandonado a verdade do cristianismo, mas ela ainda percebe ela continua dentro da comunidade. Mas você começa a perceber que essa pessoa está caminhando para algo muito ruim. Então você começa a perceber que ela está se afastando cada vez mais de Deus. E então você começa o processo de recuperação espiritual na vida dessa pessoa. Quem é o executor dessa recuperação? Tiago vai dizer
que isso é trabalho de todo cristão. Isto é, Tiago está dizendo que você deve estar atento a quem está do seu lado. Você deve olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para um amigo, para uma amiga, e estar atento não como um algoz dessa pessoa, como um vigilante dessa pessoa, mas como um executor da recuperação espiritual dela. Porque você sabe, se ela continuar nessas crenças, se ela continuar tomando posições como está tomando, ela vai entrar num declínio espiritual e vai se perder espiritualmente. Quem faz essa recuperação? Tiago diz, todo cristão. Isso não é apenas para pastores. Todo cristão deve fazer isso. Então Tiago vai falar dessa seriedade, da seriedade dessa recuperação. Então, Tiago diz, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, ele continua, quem converter um pecador do erro pode salvá-lo da morte. Olha como Tiago vê como é sério e como é importante o papel daquele que vive e desenvolve de ser alguém que é um recuperador espiritual. Talvez você esteja aí dizendo, ixi, Cláudio, você está me dizendo que um cristão pode perder a salvação? Obviamente eu vou te dizer e te dar um retumbante não. Mas você precisa ouvir o seguinte, você é um cristão, mas quando você começa a vagar na sua espiritualidade, quando você começa a pecar habitualmente, se afastar habitualmente, quando o seu coração começa a ficar frio, a Bíblia vai dizer que algo acontecerá com você. Você começará a perder a certeza da sua salvação. E isso é bom que aconteça. É uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer com você, que quando você vive desleixadamente diante de Deus, você começa a se perguntar, será que eu sou cristão de fato? Tiago diz que é uma das coisas, na verdade a Bíblia diz que é uma das coisas mais importantes que precisam acontecer com você. E é bom que aconteça. Obviamente que é doloroso você perder a segurança da sua salvação. É extremamente doloroso você não se sentir mais seguro com relação a ela. Mas é importante que você entenda que se Deus não permitisse a dor da segurança da salvação, do entendimento que você parece estar perdendo a sua salvação, você não teria nada que instigasse você a voltar para Ele. Nada o demoveria se você não estivesse questionando a natureza da sua própria salvação. A razão pela qual Tiago diz que isso é tão sério, e a gente aqui precisa entender uma coisa, é que as pessoas mais ativas dentro da comunidade, as mais militantes dentro de uma comunidade, normalmente elas abandonam o Evangelho. Porque ela se configura como uma pessoa religiosa. Então, é sempre possível que uma pessoa que esteja muito envolvida com a igreja, muito ativa na igreja, não tenha realmente dado o seu coração ao Senhor. A Bíblia dá inúmeros exemplos sobre isso. E normalmente esse tem sido o caso. Se você, por exemplo, for a Hebreus 6, se você for ler Judas, se você, por exemplo, ver Paulo a Timóteo falando sobre Demas, que amando mais este mundo, abandonou, que Demas era um cara extremamente
atuante na igreja e ajudador da igreja, ele era parceiro na plantação de novas igrejas. Então, a Bíblia vai dizer e vai mostrar que em muitos casos as pessoas mais ativas, ou muito ativas, são pessoas que, na verdade, a maioria delas nunca entregou o seu coração ao Senhor. Então, o normal é que quando essas pessoas começam a se afastar, começa a se ter um perigo enorme. Então, se um tipo de pessoa dessa, que é muito ativa na igreja, e se ela realmente nunca nasceu de novo, esse tipo de pessoa estará em péssimas condições. E ela será e viverá muito pior do que até mesmo os não cristãos. Porque os não cristãos nunca ouviram o que elas mesmas ouviram quando estavam dentro da comunidade ou ativas no cristianismo. Então, essa é uma das razões pela qual, quando você vê que qualquer pessoa da igreja, quando você vê que alguém está se afastando, talvez algumas dessas pessoas que estejam se afastando, realmente, ela está se afastando porque ela foi muito machucada. Isso é muito provável. Talvez ela tenha se machucado com algum tipo de ação ou de alguma coisa. E aí a gente sabe que Deus vai trazer de volta essa pessoa. Eles vão voltar. Existe gente que abandona a comunidade porque ela foi muito ferida. Charles Spurgeon, eu não sei se você conhece, diz que um verdadeiro cristão não pode perder a salvação. Obviamente, né? Então, ele diz assim: um cristão verdadeiro é como uma pessoa que está em um barco a caminho do céu. Um cristão não pode cair fora do barco, mas pode cair no barco, quebrar todos os seus ossos e passar toda a viagem na enfermaria. Então, o que Spurgeon está querendo dizer é que quando você vê um cristão que está querendo começar a olhar para trás, que está começando a se desviar da verdade, você tem que ir, você vai atrás dessa pessoa para que ela não passe a viagem inteira na enfermaria. Para que ela não passe a viagem inteira machucada. Pior que isso, e essa é uma dica que eu vou dar a vocês, e é uma dica muito importante, mas muito séria. Quando alguém, e aqui é importante que você faça um corte no que você está ouvindo para que você entenda isso. Quando alguém que foi muito ativa na igreja, na comunidade, e desiste, há uma grande possibilidade que essa pessoa nunca tenha entendido de fato o Evangelho. A ficha nunca caiu com relação ao Evangelho. Agora, olha uma das coisas que é mais fascinante no que tange a experiência cristã. Quando a ficha de uma pessoa dessa, muito ativa na igreja, religiosa na igreja, cai, ela chega para o pastor, para algum irmão e diz o seguinte: pastor, eu estou há 10 anos nesta igreja, há 10 anos eu vivo aqui, há 10 anos eu sou um cristão nessa igreja, mas só agora, depois de 10, 20 anos, eu estou entendendo o Evangelho da graça. Eu estou há tanto tempo nessa igreja, e só depois de 10, 15, 20 anos, eu estou percebendo, de fato, o que é Jesus Cristo e o que é a graça de Cristo. Então, deixa eu te contar uma coisa. Se essa pessoa que disse isso agora, confessou dizendo: pastor, estou há tanto tempo nesta igreja, só agora estou entendendo a graça do Evangelho. Se essa pessoa que disse isso,
se um ano anterior dela dizer isso, se um ano atrás, se 6 meses atrás dela ter essa experiência de mudança, ela acontecesse algo na vida dela que a ofendesse, e ela então tomasse a decisão de sair da igreja, e então tomasse a decisão de afirmar que o cristianismo é uma besteira, seria e teria sido impossível evangelizá-la de novo. Evangelizá-la novamente. Você está entendendo por que isso é sério? Do que eu estou falando sobre recuperação espiritual? Você entende o que significa escorregar diante da verdade do Evangelho? Então eu quero pedir a você, como o Tiago também está dizendo, isso é muito sério, seja cuidadoso. Vá atrás das pessoas, você não pode ir fisicamente, mas vai atrás por WhatsApp, por Instagram, por qualquer coisa. Você pode estar salvando uma pessoa da morte. Se essa pessoa que disse, depois de 10 anos ela entende o Evangelho da graça, se algo acontecesse com ela antes disso, ela possivelmente jamais voltaria para o Evangelho. Qual é o motivo disso? Então, se um de vocês se desviar da verdade, alguém tem que trazer você de volta. Eu dou graças a Deus, porque quando eu era jovem, eu tinha um líder que enquanto eu vivia a minha vida religiosa, me procurou algumas vezes e disse: você vai quebrar a sua cara. Você está abandonando a verdade. Você está abandonando o Evangelho. Você está dando ouvido a outras coisas. E então, ele foi capaz de me recuperar espiritualmente. Mas como que aconteceu isso comigo? Graças a Deus, porque esse líder e amigo meu, o nome dele é Auredir, um grande amigo que há muito tempo que eu não vejo, ele me confrontou entristecidamente. E é isso que Tiago diz quando você vai em direção a alguém para recuperá-la na sua espiritualidade. É quando você está triste com a pessoa, mas não com raiva dela. Foi assim que eu fui encontrado. Então, é quando você está com tristeza do que ela está fazendo e que você a quer de volta de todas as maneiras, perdão. Então, Tiago vai dizer que quando você procura uma pessoa, você deve procurá-la de forma triste. Você nunca deve procurar uma pessoa e dizer assim: cara, você está falando um monte de besteira. Você está falando um monte de heresia. Ou você está cometendo um monte de pecados morais. E você perfilar isso diante dele. Isso não é recuperação. Recuperação é dizer para a pessoa na qual você vai em direção, dizer: eu quero você de volta. Eu quero você de volta. Eu estou aqui para fazer tudo o que eu puder para que você volte. Essa pessoa, obviamente, pode ser até meio aguda com você. Ela pode ser certeira com você, mas ela só quer você de volta. É isso que Tiago diz. Por fim, e aí eu quero terminar indo para o fim do meu sermão desta noite, Tiago diz: quem quer que desvie um pecador do erro dos seus caminhos, salvá-lo-á da morte e cobrirá uma multidão
de pecados. Talvez você diga assim, Cláudio, eu pensei que apenas Jesus pudesse cobrir uma infinidade de pecados. Claro, sim, e graças a Deus por isso. Isso não é maravilhoso? Que só Jesus pode cobrir uma multidão de pecados? E não é maravilhoso que Jesus está nos usando para isso? Para cobrir uma multidão de pecados? Esse versículo, o que Tiago está dizendo, na verdade, ele está apontando para aquele que cobre uma multidão de pecados. Então, na parábola do filho pródigo, o filho volta e o pai o recebe. Eu não sei se você está conseguindo se conectar a este episódio. E na volta do filho pródigo, o pai fala com dois grupos ou dois tipos de pessoas. Então, ele acolhe de volta o pecador e permite que esse pecador penitente ou arrependido volte. Então ele chega para os servos e diz assim, tragam o anel novo. Lembre-se e percebam que nesta parábola o pai não vai buscar o anel. O pai não vai trazer as túnicas. Ele manda os servos buscar. Busque a túnica, busque o anel, busque as roupas, busque sandálias. Não é o pai que vai. Mate um bezerro gordo. O pai não faz isso. Ele envolve seus servos para fazer isso. Isto é, o pai diz aos seus servos, na parábola do filho pródigo, que eles façam esse papel de recuperação espiritual. E eu não sei se você já conhece a versão King James, mas a versão King James diz que eles se divertiam quando faziam isso. Estavam alegres com o retorno desse pecador penitente. Eles estavam alegres, se divertindo com a volta de um pecador arrependido. Isto é, eles estavam se divertindo porque eles perceberam que eles eram instrumentos de recuperação espiritual na vida de pessoas. Então o pai não pegou a túnica, ele não pegou o anel, ele não matou o bezerro gordo, foram os servos que fizeram isso. O pai deixou então que os servos participassem da recuperação do pecador arrependido que retorna. Então, obviamente, e é claro, no final, o pai se volta para o irmão mais velho do pródigo, e ele diz assim para o irmão mais velho: meus servos receberam ele de volta, você não vai vir para a festa? O irmão mais velho não vai fazer isso. Ele não vai se divertir na festa. O pai está dizendo e fazendo de tudo para que o filho mais velho volte e vá para a festa, perdão. É como se o pai mais velho estivesse perguntando: será que você não pode receber um pecador arrependido? Será que você não pode compartilhar da alegria de receber um pecador arrependido? O irmão mais velho não participa disso e não fará isso. Agora, pense comigo, e se fosse Jesus, o filho mais velho? O que ele teria feito? Eu digo que, se fosse Jesus, se ele tivesse sido o filho mais velho, ele teria ido para a festa? Será que Jesus iria para a festa? Gente, eu quero te dizer uma coisa: se fosse Jesus, o filho mais velho, Jesus teria entrado no chiqueiro, e teria dado um abraço tão forte, nesse pecador arrependido,
e teria dito palavras tão profundas na vida dela, tipo: olha, eu estou te abraçando, porque eu sei que a única maneira de trazer você de volta para a nossa família é às minhas custas. É por causa de mim que você vai voltar. Eu sei que você desperdiçou todo o seu dinheiro, que você então tem que usar a minha túnica, que você tem que usar então o meu anel, e que eu que tenho que pagar o bezerro gordo, porque você não tem mais dinheiro nenhum. Mas você é muito bem-vindo. Nós estamos de portas abertas para você. O que isso quer nos dizer? Que o papel da igreja nessa Páscoa é entender que ela representa Jesus. Você representa o bom pastor. O papel da igreja é representar o bom pastor. Você representa o Pai. O papel da igreja nessa Páscoa é ir atrás de pecadores arrependidos. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Senhor que busca. Porque nós sabemos que o Senhor ama uma ovelha perdida. E nós também sabemos, e a maioria de vocês sabem, que o irmão mais velho veio nos buscar e te buscar quando nós ainda estávamos perdidos. E é por isso que eu e você precisamos estar dispostos a ir. Páscoa significa, então, confessar seus pecados e ser um instrumento de recuperação espiritual. A Páscoa significa isso. A Páscoa significa dizer que se você se afastou da verdade, você precisa voltar a ela, e eu vou fazer de tudo para que você volte para a verdade. Vamos orar? Eu espero que Deus possa cuidar do teu coração, cuidar da sua vida, e que se você precisa fazer algo com relação a isso no seu lar, na sua família, você faça isso imediatamente. Eu queria orar com você. Os nossos músicos estão chegando aqui. Nós estamos online, como você sabe, mas eu queria fazer uma oração. E eu queria que você compreendesse o Evangelho. Feche os seus olhos. Pai nosso, Pai querido, nós estamos jejuando assim. Nós não podemos fazê-lo online. O bem maior nosso não pode ser compartilhado no pão e no vinho. Nós jejuaremos, Senhor, o pão e o vinho,
porque nós temos a confiança na tua verdade. Nós esperaremos até que estejamos reunidos mais uma vez. Eu espero que quando isso acontecer de novo, nós possamos olhar para o pão e para o vinho e olhar para ele de tal forma que vejamos o pão e o vinho como aquele que veio nos buscar, que foi no chiqueiro, nos abraçou e disse: você desperdiçou toda a sua vida, mas eu vou te dar tudo que você precisa para que você possa voltar para casa. Senhor, ajude-nos a compreender isso. A beleza do teu Evangelho. Nós estamos vivendo num tempo, Senhor, que o joio se multiplicou. E eles são as vozes da igreja contemporânea. Ajude-nos a não nos afastar da verdade. Confessamos os nossos pecados, Senhor. Pecamos contra Ti. Mas assim como o Senhor veio nos buscar, nós também vamos ao encontro daqueles que estão abandonando a verdade. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que o Senhor nos sustente em casa. Que haja perdão no lar, no casamento, na família. Que a confissão gere cura e recuperação dos relacionamentos. Em nome de Jesus. Senhor, eu não quero que essa pandemia acabe simplesmente por causa dos meus motivos pessoais. Eu sei que nós estamos correndo um enorme risco, seja físico ou financeiro. Mas eu choro nessa noite porque eu não posso congregar com os meus irmãos. E repartir o pão com eles. Ensiná-los tudo de volta à verdade. Obrigado por esse tempo. Ajuda-nos e que o nosso coração se alegre. Porque nós estamos preparando uma grande festa quando isso acabar. Teremos uma grande festa. Nós vamos nos divertir juntos daqui a algum tempo, Senhor. Coloque, Senhor, nos umbrais das nossas portas o sangue, não para nos livrar da morte física simplesmente, mas para nos livrar da morte espiritual, da tentação de deixar a verdade
de abandonar a tua palavra. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Que Deus os ajude. Meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, preciosa graça, imenso amor. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, preciosa graça, imenso amor. Liberto eu fui, cante, liberto eu fui de uma prisão. Preciosa graça, imenso amor. Preciosa graça, preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Mas Cristo me encontrou. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, preciosa graça, imenso amor. A graça então meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa salvação, a graça me ofertou. Liberto eu fui de uma prisão. Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, preciosa graça, imenso amor. Perigos me atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora ao santo lar do céu. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão,
Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Quero agradecer muito, de todo o nosso coração, a sua companhia, e você está conosco adorando ao Senhor nessa noite especial de uma mensagem de reconciliação com Deus. Que o seu coração continue sendo aquecido pela graça poderosa de Jesus Cristo. Que o que você ouviu nessa noite possa se sedimentar no seu coração, na sua alma e produzir grandes efeitos transformativos pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Queria pedir que você ficasse mais um pouquinho, quero dar um anúncio para você. Queria pedir que você continuasse essa semana cultuando a Deus na sua casa, tirando minutos com a sua família. Se você é um cristão, reúna a sua família para falar de Jesus. Se você nessa noite ouviu a mensagem do Evangelho, eu convido você aqui, após essa transmissão, você fale conosco na nossa página. Nós procuraremos responder a questões que você tenha a respeito de Cristo. Se você quiser conhecê-lo, se você quiser entregar a sua vida a Ele, nós teremos pessoas para te responder. Mas um pedido eu queria te fazer. Nós estamos nos preparando para que a nossa transmissão, além de estar na plataforma do Facebook, ela possa ir para o YouTube. Então, para que isso aconteça, queria te pedir que você compartilhasse a nossa página. Você entra nas nossas mídias sociais e você vai encontrar a página da nossa igreja e a página do YouTube. Então ali você, por favor, se inscreva e compartilhe com amigos, pessoas dos seus grupos de conexões, para que nós atinjamos um número aí de 1000 pessoas e consigamos levar o Evangelho de Cristo para mais e mais lugares do mundo. Para vocês terem uma ideia, no Facebook a gente tem alcançado depois, passando a semana, mais de 1000 visualizações. Então eu creio que o Evangelho está chegando e Deus está operando no coração dessas pessoas. Então, por favor, seja nosso parceiro nesse momento, para que isso seja ampliado. Nós temos pessoas de várias cidades assistindo, pessoas de Angra, pessoas até do Nordeste, no domingo passado, estavam conosco. Então nós queremos pedir a você, por favor, que faça isso, nos ajude. Outra coisa são os anúncios da semana. Terça-feira nós temos um encontro ainda online de oração. Reúna de novo amigos e familiares para que oremos juntos. 19h30 a gente faz essa transmissão, ok? Então que Deus te abençoe. Eu queria te despedir com a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito de Deus seja com você e com toda a Igreja de Cristo. Hoje e sempre, amém. Receba um abraço grande dos pastores da igreja, da liderança dessa igreja, em nome de Jesus, e até breve.